Você está ouvindo o audiobook de Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 3. Janeiro. Vários modos de comunicação. 10 Janeiro. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem dar-se por sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes vibrados. Quando esses fenômenos têm sentido, não permitem dúvidas quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiuns, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, dar um determinado número de pancadas e assim responder, pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. As pancadas podem ser ouvidas sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, numa parede, numa pedra, num móvel ou em qualquer outro objeto. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, dada a sua mobilidade e pela facilidade com que nos colocamos em sua volta, são as mesas os mais frequentemente utilizados, daí a designação geral do fenômeno pelas expressões triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir, primeiro pelo que tem de ridículo, depois porque podem induzir em erro, levando a crer que, nesse particular, as mesas tenham qualquer influência especial. Daremos a este modo de comunicação o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por sinais, movimento de corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes propunha-nos se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pelo vocábulo tipitologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos pelo nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever, sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente estranho ao seu controle, pois não podem parar nem prosseguir à vontade, e na maioria dos casos, não têm consciência do que escrevem. A mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis, malgrado seu, e assim o largam. Nem a vontade, nem o desejo podem fazê-los prosseguir, caso não devam. Eis a psicografia direta. A escrita também é obtida pela só imposição das mãos, sobre um objeto colocado de modo conveniente, e munido de um lápis, ou qualquer outro instrumento para escrever. Os objetos mais geralmente empregados são as pranchetas, ou as cestas convenientemente preparadas. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, o qual se torna, de start, uma espécie de apêndice da mão, e lhe imprime um movimento necessário para traçar os caracteres. Eis a psicografia indireta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Uns apenas obtêm palavras. Noutros a faculdade se desenvolve pelo exercício e escrevem frases completas, e, por vezes, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou abordados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes a escrita é clara e legível. Outras vezes só é decifrável por quem a escreveu, e este então a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Pela mão da mesma pessoa, a escrita às vezes muda, em geral de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz sempre que se manifesta a mesma entidade. Isto, entretanto, nada tem de absoluto. Os espíritos transmitem por vezes certas comunicações escritas, sem intervenção direta. Neste caso, os caracteres são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou não.
Como é útil que cada coisa tenha o seu nome, a fim de nos podermos entender, chamaremos esse modo de comunicação escrita de espiritografia, para distingui-la da psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença desses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium representa necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediária, ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente, por si mesmo. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, semelhante ao que se faz sentir na mão dos que escrevem. Transmitem pela palavra tudo aquilo que os outros fazem pela escrita. Como as comunicações escritas, as verbais se dão por vezes sem a mediação corpórea. Palavras e frases podem soar aos nossos ouvidos e em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos também nos podem aparecer em sonho ou no estado de vigília e dirigir-nos a palavra, para nos darem avisos e instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura adotado para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia e a que provém diretamente do espírito de espiritologia. Mas o vocábulo psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos transformar. Chamaremos, pois, todas as comunicações verbais de espiritologia. As primeiras serão a espiritologia mediata, e as últimas, a espiritologia direta. Dos vários meios de comunicação, é a sematologia o mais incompleto. É muito lento, e só dificilmente se presta a desenvolvimentos de certa extensão. Os espíritos superiores não o empregam de boa vontade, já pela lentidão, já porque as respostas sim ou não são incompletas e sujeitas a erros. Para o ensino, preferem as mais rápidas. A escrita e a palavra. A escrita e a palavra são, com efeito, meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, seja pela precisão das respostas, seja pela extensão do desenvolvimento que comportam. Tem a escrita a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados de combate à dúvida. Aliás, não temos a liberdade de escolha. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam adequados, e isto depende das aptidões. Ponto.